A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira o projeto de lei que atualiza a lei do abuso de autoridade. A lei criminaliza abusos cometidos por servidores públicos, juízes, membros do Ministério Público e das Forças Armadas. O texto agora segue para a sanção presidencial. A proposta lista 37 ações que, se forem praticadas com o intuito de prejudicar ou beneficiar alguém, configuram abuso de autoridade. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, Dr. Ângelo Antônio de Alencar dos Santos. Aliás, a associação já manifestou publicamente a sua opinião em nota sobre a aprovação dessa lei. O presidente Jair Bolsonaro disse até que ainda não tem uma posição formada, se vai vetar ou se vai sancionar, mas enfim, por que a Associação do Maranhão se manifesta contra essa lei de abuso de autoridade? Dr. Ângelo, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Roberto, prazer todo meu. Nós nos manifestamos contrários porque o projeto de lei criminaliza ou possibilita a criminalização do exercício de funções essenciais da magistratura, do Ministério Público e de policiais. Então, em suma, é isso, criminalizar o exercício cotidiano da magistratura, do exercício da magistratura. E aí os tipos penais lá são bem claros quanto ao decreto de prisão manifestamente ilegal, o decreto de condução coercitiva manifestamente descabida. Então estão criando tipos penais abertos de interpretações variadas e podem colocar aqueles que a população sabe que tem contribuído para o combate à criminalização, combate à criminalidade, podem colocar no polo passivo, ou seja, pode ser aqueles que deverão ser acusados ou responder a processos criminais. Claro que a gente sabe que quando surgiu esse debate da lei de abuso, ela tinha um endereço, né? Tinha um momento, era em razão daquilo que a Lava Jato estava fazendo. Mas não há realmente uma necessidade de lei de abuso? Até tem uma declaração do presidente do STJ, o presidente José Otávio de Noronha, dizendo que juízes precisam de freios. De alguma forma, ele concordando com a lei de abuso. Já existe uma legislação a respeito do tema, Roberto, isso é claro. Ela precisa ser atualizada? Precisa. Esse próprio texto legal, muitos juristas defendem que ele pode ser vetado parcialmente, retirada de alguns ou grande parte dos artigos. Então, de certa forma, esse veto parcial já poderia ter uma atualização da legislação sem engessar as carreiras da magistratura, do Ministério Público e também das polícias. O próprio ministro Gilmar Mendes também citou um outro aspecto que me parece interessante. De qualquer forma, uma possível punição passa pelo próprio juiz e pelo Ministério Público, né? Por isso que ele, de alguma forma, disse que não haveria o que temer. Roberto, mas também temos que olhar a ordem processual, a prática processual. Vamos dar um exemplo aqui, um juiz que preside ou processa o julgamento de organizações criminosas, processo em que envolve no mesmo processo 50 membros ou 50 acusados. Se cada um daqueles acusados entender que a prisão dele foi manifestamente tem a questão ilegal, do próprio tempo, se o Ministério Público não ingressar, eles podem ingressar com ações contra o magistrado. Então, um processo em que o magistrado tem 50 acusados, em que ele tem um prazo razoável para fazer aquele julgamento, 50 réus podem depois ingressar com ação. Olha a problemática criada na demanda processual, no combate à criminalidade e no próprio engessamento do judiciário, da atuação do magistrado. Eu estou referindo, claro, à magistratura, mas aquilo também pode, em determinado momento, também esses réus podem ingressar com os policiais. Entendimento, então, como é que possível, que carece de uma lei de abusos, isso não é, até porque aqui é da época da ditadura militar. Justamente, ela pode ser atualizada. Mas o senhor entende que criminalizar, por exemplo, decisões judiciais, esse que é o perigo? Até porque é isso, porque aí você cria a figura do crime de hermenêutica, né? Cada situação. Os juízes, mas no projeto não deixou isso bem claro? Deixou. Falou que a interpretação não geraria abuso de autoridade. Mas no momento em que, no artigo 10, ele traz também que decretar
condução coercitiva manifestamente descabida, isso daí não deixa de gerar também um conflito, porque lá, o que seria manifestamente descabida? Mas, por exemplo, aqui talvez não seja o caso, mas tem um caso que ficou muito conhecido, foi aquela condução do ex-presidente Lula, quando a todas as intimações ele tinha comparecido. E ficou claro que ali, por exemplo, foi aquela situação que foi colocada, me parece que era essa a situação que ficou bem. Mas no texto em si, para a relação do cotidiano, isso não está claro. Não está claro. E nesse mesmo episódio que foi citado por você, nós podemos lembrar que nós tivemos juristas que disseram que existia a possibilidade e outros que disseram que não existia a possibilidade. Então, daí eu demonstro que há um conflito, a interpretação, há a dificuldade de entendimento quanto quanto ao texto legal. Dizer que a interpretação não gerará abusatório, mas existem tipos criados na própria lei que são manifestamente crimes de hermenêutica. Bom, então, claramente, o que é que o senhor ou a Associação dos Magistrados do Maranhão defende? O veto? Veto integral? Integral. Até para que haja uma discussão ampla sobre esse tema. Nós temos, além desse projeto que já vai, nós temos outros 2 projetos, todos do ano de 2017. Ou seja, a discussão em torno do tema ressurgiu quanto da Operação Lava Jato, do trabalho de combate mais fortalecido fortalecido contra a corrupção. E aqui eu não estou defendendo a Lava Jato, sim, claro. A, B ou C. Eu estou dizendo só que houve combate e... A questão é olhar a magistratura como um todo. E não pontuar. A magistratura e o Ministério. Justamente. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço.